Já alguma vez olhou para a prateleira do supermercado, viu aquelas barras de granola coloridas e pensou que estava a fazer a escolha mais saudável? A embalagem diz natural, cheio de fibra, dá energia. Parece perfeito, não é? Mas e se eu lhe dissesse que, para quem já passou dos 60, muitas dessas barras são pouco mais do que um bolo disfarçado, cheio de açúcar, que na verdade pode estar a sabotar a sua força e a sua saúde? A verdade dolorosa é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo trava uma batalha silenciosa contra a perda de músculo, um processo chamado sarcopenia. Sentimos-nos um pouco mais fracos, o equilíbrio já não é o mesmo, e até levantar um saco de compras parece mais difícil. Instintivamente, procuramos lanches saudáveis para nos dar um impulso, mas acabamos por cair em armadilhas de marketing. O segredo para combater isto não está em produtos caros ou complicados, está em alimentos simples, poderosos e, muitas vezes, esquecidos. Neste vídeo, vamos descobrir alguns lanches e hábitos surpreendentes que realmente ajudam a construir e a manter a massa muscular magra, para que se sinta mais forte, com mais energia e mais seguro de si. Fique até o fim, porque o último lanche que vou partilhar é algo que muitos de nós temos na despensa e nem imaginamos o poder que tem. Vamos começar por algo que provavelmente tem no seu frigorífico neste preciso momento. Pense naquela sensação a meio da tarde. A energia começa a baixar, apetece algo para petiscar. A tentação é ir buscar uma bolacha, um pedaço de pão ou talvez aquela barra de granola que mencionamos. Mas em vez disso, imagine abrir o frigorífico e pegar numa pequena taça de queijo fresco ou requeijão. Pode parecer simples demais, quase aborrecido, mas o que está dentro daquela taça é ouro puro para os seus músculos. A grande magia do queijo fresco e do requeijão, especialmente para a nossa idade, é o tipo de proteína que contém. É maioritariamente caseína, uma proteína de digestão lenta. Pense nisto como um sistema de rega gota a gota para os seus músculos. Em vez de lhes dar uma enchente de nutrientes que desaparece rapidamente, como acontece com o açúcar, a caseína liberta aminoácidos de forma lenta e constante ao longo de várias horas. Isto é fundamental. Depois dos 60, o nosso corpo não constrói músculo com a mesma eficiência. Precisamos de um fornecimento contínuo de tijolos, que são as proteínas, para reparar os pequenos danos do dia a dia e para construir novo tecido. Um lanche com queijo fresco à meio da tarde ou até mesmo um pouco antes de dormir garante que os seus músculos têm o material de que precisam, mesmo enquanto descansa. Agora, sei o que pode estar a pensar, mas queijo fresco simples é tão sem graça. E tem razão, mas é aí que entra a criatividade. Em vez de o comer simples, junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas picadas. Não só lhe dá uma textura crocante maravilhosa, como também adiciona gorduras saudáveis e mais proteína. Polve-lhe com um pouco de canela, que é ótima para ajudar a regular o açúcar no sangue. Se precisar de um toque doce, junte alguns mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes e pobres em açúcar. Evite os iogurtes e queijos frescos de sabor, que estão carregados de açúcares adicionados. A beleza disto é que está a transformar um lanche simples num pequeno banquete nutricional que o vai deixar saciado e a trabalhar a seu favor. Outra opção incrivelmente poderosa e prática são os ovos cozidos. Durante anos, os ovos foram os vilões da história, acusados de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência já evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, os ovos são um dos alimentos mais perfeitos da natureza. Um único ovo cozido é uma pequena central de nutrição. Tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir músculo. A conveniência é o seu superpoder. No início da semana, pode cozer meia dúzia de ovos e guardá-los no frigorífico. Assim, tem um lanche pronto a qualquer momento. Vai sair para uma caminhada? Leve um consigo. Sente uma quebra de energia a meio da manhã? Um ovo cozido é a solução. É muito mais inteligente do que parar numa pastelaria.
Pense na diferença. Um pastel de nata dá-lhe um pico de açúcar e energia que desaparece em menos de 1 hora, deixando-o com mais fome e mais cansado. Um ovo cozido dá-lhe energia sustentada e a matéria-prima para fortalecer o seu corpo. E não se esqueça da gema. A gema é rica em nutrientes vitais, como a colina, que é crucial para a saúde do cérebro e a função nervosa, algo que se torna cada vez mais importante com a idade. Para o tornar mais interessante, pode temperá-lo com uma pitada de sal e pimenta, um pouco de pimentão doce ou até umas gotas de piripiri, se gostar de um toque picante. É um lanche que satisfaz, nutre e o ajuda a atingir os seus objetivos de força e vitalidade sem qualquer complicação. Agora que já temos 2 opções fáceis e portáteis, vamos explorar outra que é cremosa, deliciosa e um verdadeiro aliado da nossa saúde intestinal e muscular: o iogurte grego natural. E a palavra-chave aqui é natural. Quando passear pelo corredor dos laticínios, vai ver uma parede de iogurtes coloridos, com fruta no fundo, com cereais, com sabores exóticos. Fuja deles. A maioria está carregada de açúcar, por vezes tanto ou mais do que um refrigerante. O que nós queremos é o iogurte grego simples, gordo ou magro, mas sem açúcares adicionados. A razão pela qual o iogurte grego é superior ao iogurte normal para o nosso objetivo é a sua concentração de proteína. Durante o seu processamento, a maior parte do soro de leite é removido, o que resulta num iogurte mais espesso, mais cremoso e com quase o dobro da proteína. Uma pequena taça pode facilmente fornecer entre 15 a 20 gramas de proteína, o que é uma quantidade fantástica para um lanche. Mas os benefícios não ficam por aí. O iogurte grego é uma fonte maravilhosa de probióticos, as famosas bactérias boas. Com a idade, o nosso sistema digestivo pode tornar-se menos eficiente e o equilíbrio da nossa flora intestinal pode ser perturbado. Os probióticos ajudam a manter esse ecossistema saudável, o que melhora a digestão e, crucialmente, a absorção de nutrientes. De que vale comer proteína de qualidade se o seu corpo não a consegue absorver corretamente? Um intestino saudável é a base de um corpo forte, e tal como o queijo fresco, a versatilidade é a sua grande vantagem. Uma taça de iogurte grego natural pode ser a base para um lanche incrível. Junte-lhe um punhado de frutos vermelhos congelados, que são mais econômicos e estão disponíveis todo o ano. Adicione uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída para um extra de fibra e ômega 3. Se gosta de algo crocante, umas lascas de amêndoa ou sementes de abóbora funcionam na perfeição. É um lanche que parece uma sobremesa, mas que está a trabalhar ativamente para fortalecer os seus músculos e o seu sistema imunitário. A seguir temos um tesouro nacional, um lanche que vemos em todas as esplanadas e festas populares, mas que raramente associamos a um superalimento para os músculos, os tremoços. Sim, os tremoços. Frequentemente servidos como um petisco para acompanhar uma cerveja, os tremoços são, na verdade, uma leguminosa com um perfil nutricional impressionante. São uma fonte fantástica de proteína de origem vegetal e fibra. Uma pequena taça de tremoços pode conter mais de 15 gramas de proteína, o que é comparável a muitas fontes de origem animal. Esta é uma excelente notícia para quem procura variar as suas fontes de proteína ou seguir uma dieta mais baseada em plantas. Além da proteína, a fibra dos tremoços é um dos seus maiores trunfos. A fibra ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, o que evita que petisquemos alimentos menos saudáveis entre as refeições. Também é essencial para a saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal, um problema comum à medida que envelhecemos. A grande vantagem dos tremoços é a sua simplicidade e baixo custo. Encontram-se facilmente em qualquer supermercado, já cozidos e em salmoura. O único cuidado a ter é passá-los bem por água corrente antes de consumir para remover o excesso de sal. Pode comê-los simples ou temperá-los com um fio de azeite, alho picado e orégãos para lhes dar um sabor mais mediterrâneo. É o lanche perfeito para ter à mão quando bate aquela fome à meio da tarde. É salgado, satisfatório e, ao contrário das batatas fritas ou de outros snacks processados,
está a contribuir ativamente para a sua saúde muscular e bem-estar geral. É a prova de que, por vezes, as escolhas mais saudáveis e inteligentes são aquelas que fazem parte da nossa tradição há gerações. Estas opções são fantásticas, mas o último item da nossa lista é talvez o mais surpreendente e um dos mais potentes. É algo que muitos de nós temos na despensa para uma refeição rápida ou para uma emergência, mas que devíamos considerar como um lanche de elite para a construção muscular. Falo do peixe gordo em lata, como a sardinha ou a cavala. Sei que pode parecer estranho pensar numa lata de sardinhas como um lanche, mas ouça com atenção. Uma única lata de sardinhas em azeite pode conter mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade. É uma dose maciça de material de construção para os seus músculos, disponível instantaneamente. Mas o verdadeiro superpoder da sardinha e da cavala reside no seu teor de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. À medida que envelhecemos, a inflamação crônica de baixo grau torna-se um dos maiores inimigos da nossa saúde. Contribui para dores nas articulações, rigidez e até dificulta a capacidade do corpo de reparar e construir músculo. Ao consumir peixes gordos regularmente, estamos a dar ao nosso corpo uma ferramenta poderosa para combater essa inflamação. Pense no ômega 3 como o óleo que lubrifica as engrenagens do seu corpo. Músculos e articulações menos inflamados funcionam melhor, recuperam mais depressa e doem menos. Além disso, as sardinhas são uma fonte incrível de cálcio, especialmente se consumir as pequenas espinhas que ficam tão moles que nem se sentem. O cálcio, como sabemos, é vital para a saúde dos ossos, e ter ossos fortes é o suporte essencial para músculos fortes. Como transformar isto num lanche prático? É mais fácil do que parece. Tenha sempre umas latas de sardinha ou cavala de boa qualidade em azeite virgem extra. Pode simplesmente comer diretamente da lata com um garfo, ou para algo mais elaborado, esmague o conteúdo de uma lata numa pequena tigela, junte um pouco de cebola roxa picada, salsa fresca e uma gota de sumo de limão. Sirva sobre uma fatia de pão de centeio ou broa de milho. Em menos de 2 minutos, tem um lanche ou uma pequena refeição, que é um campeão nutricional. É barato, incrivelmente nutritivo e delicioso. Então, como vimos, a jornada para um corpo mais forte e resiliente depois dos 60 não exige poções mágicas ou alimentos exóticos importados do outro lado do mundo. A força que procura pode estar num simples ovo cozido que leva no bolso, num pires de tremoços enquanto apanha sol na esplanada, numa taça de iogurte grego antes de dormir, ou numa humilde lata de sardinhas que tinha esquecida na despensa. Trata-se de fazer escolhas conscientes e de voltar ao básico. Alimentos reais, densos em nutrientes, que o nosso corpo reconhece e sabe como usar para se reconstruir e fortalecer. Não se deixe enganar pelas embalagens brilhantes e promessas vazias das barras de cereais e outros snacks processados. A verdadeira comida saudável não precisa de rótulos a gritar os seus benefícios. Lembre-se, cada pequena escolha inteligente é um passo em direção a um corpo com mais vigor e a uma vida com mais autonomia e alegria. Não se trata de alcançar a perfeição da noite para o dia, mas sim de fazer progressos consistentes. Comece por experimentar um destes lanches esta semana. Observe como se sente. Talvez descubra que tem mais energia, que se sente mais saciado e que a vontade de comer doces diminui. Qual destes lanches já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outra sugestão de um lanche rico em proteína que gostaria de partilhar com todos nós? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas experiências e aprender convosco. A vossa sabedoria é valiosa para toda a nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas práticas para viver a sua melhor vida depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Nunca é tarde para investir em si e na sua força. Cuide bem de si. A sua saúde é o seu bem mais precioso.
Um grande abraço e até a próxima.